Amém, glória a Deus. Abre sua Bíblia no livro, nessa carta do apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Nesse capítulo 4, a partir do versículo 1, está o texto, é o seguinte: exortações à santificação. Nós não vamos ministrar isso hoje, mas vamos pular 12 versículos desse capítulo e vamos para o versículo 13, cujo texto é o seguinte: a vida do Senhor e a ressurreição. Nós temos aí no YouTube, no canal O Despertar Escatológico, em prol da fé cristã, está ministrada essa passagem lá, e essa por sua vez vai para lá com outra perspectiva, de ponto de vista também, que a palavra de Deus é muito, tem várias divergências ali na verdade, mas se encontra tudo numa só questão, que é a pessoa de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento que está para acontecer no meio dos crentes, ou seja, nos evangélicos. Amém? Glória a Deus. E muitos até não acreditam sobre a retirada de um povo chamado igreja, eclésia, chamado de cristãos, de evangelho, e por fim que é o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo diz que Cristo é a cabeça dessa igreja. Mas isso aí, sabemos que a apostasia, a incredulidade, a falta de crer nisso aí, o homem natural, o homem carnal, ele não vai entender essas coisas. O apóstolo Paulo diz que o homem natural não sabe discernir, não entende as coisas espirituais. Por isso muitas vezes muitos ministrantes dessa palavra acham a dificuldade de ministrar sobre o arrebatamento da igreja, aonde não só nessa passagem, mas em outras passagens fala, reza sobre a retirada dessa terceira etnia de pessoas na face da terra, que é os cristãos. Porque a igreja de Jesus, ela é formada de judeus e gentios convertidos ao evangelho. Aí você pode ir lá em Efésios capítulo 2, você vai ver isso lá, e principalmente o versículo 11, amém? Efésios 2 e Efésios 3 vai falar sobre isso. Então a gente vai estar ministrando aqui, presta atenção, acerca de um grupo de pessoas, acerca dessa terceira etnia. O que vai estar lendo aqui, o que está rezando aqui, a promessa aqui desse arrebatamento é somente para aquele e aquela que aceitou Jesus, é somente para aquele e aquela que acredita em Jesus, é somente aquele e aquela que entrou pela porta, é somente para aquele e aquela que nasceu de novo, é somente para aquele e aquela que está ligado na videira, que é Jesus. É uma lista de coisas, de informações, é uma lista de informações que você precisa ter enquadrado aqui dentro dessa igreja. Amém? Amém? Glória a Jesus. Muito bem. Então, aí nas redes sociais aí, e você que está nos ouvindo aqui, e depois vai acessar esse vídeo também, presta atenção. O que vai ser lido aqui é promessa para quem já é evangélico, para quem já aceitou Jesus. Não vem com essa aí nas redes sociais, ou alguém falar, mas você está fazendo exibição, ou sua criatura. Deixa eu falar para você uma coisa: se você não entrar pela porta que é Jesus, não nascer de novo, não aceitar Jesus de todo o seu coração, você não faz parte dessa igreja, você não faz parte dessa terceira etnia. Virou bagunça agora? É casa de mãe chora? Vai para redes sociais, não é não. Não é só chegar no gogó, eu sou evangélico, Pai do Senhor, sou crente, não é assim não.
Quando eu tô falando, eu sou crente, tô ligado em Jesus. Sabe o que ele falou? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Toda vara que está em mim é limpa, a palavra é limpa, para que dê mais fruto. E toda vara que estiver em mim, que não der fruto, vai ser cortado e lançado no fogo. Então olha só, Pai do Senhor, esse é o evangelho. Tá vendo? Crente da Laodiceia. Vamos ser crente da Filadélfia. Que pelo menos a igreja da Filadélfia tem promessa. Apocalipse 3:10. Para quem guardasse a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o planeta Terra, para provar os moradores aqui na terra a grande tribulação, né? Com a regência do anticristo, eleito pelas 10 países confederados. Você está esperando a igreja cascar fora. Você está esperando os crentes ser arrebatados para o céu, para eles elegerem esse governo mundial, conforme diz 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 6. O apóstolo Paulo diz para a terceira etnia da igreja: vós bem sabeis quem detém, até que do meio seja retirado, e então se manifestará o homem do pecado, o iníquo, o qual o Senhor desfará com o sopro da sua boca e com o resplendor da sua volta. Zacarias 14:4. Atos 1:10-11. Aleluia. Maranata. Amém? Glória a Deus. Você quer subir com os crentes ou quer ficar com os descrentes? Você quer subir no arrebatamento ou quer ficar no momento da tribulação? Você que escolhe. Aleluia. Você que escolhe. Aleluia. Vamos lá. Então vamos lá, hein? O que eu vou estar lendo aqui é para qualquer um, desde que aceita Jesus, você faz parte do corpo de Cristo. Amém? Fora disso, meu irmão, ou você é um gentio na carne, por não pertencer à nação de Israel. Amém? Ou você se torna um cristão por nascer de novo. Vai fora de... Beleza, Rogério? Abre aí. Então vamos lá, hein? Olha o que o apóstolo Paulo diz, com todas as letras. E tem gente que fala não tem arrebatamento. Não sei bem o que vai fazer quando chegar o momento do arrebatamento. Quem vai explicar pro povo? Você chega perto daquele pregador que fala que não existe arrebatamento, que não vai ter arrebatamento. E aí, pregador, ele subiu, por que eu fiquei? Aí ele vai coçar a cabeça aí. Eu sei que vai arrumar. Qual é mentira, desculpa, que ele vai arrumar, porque o pau vai quebrar em cima dele. Amém? Aí, ó, a vida do Senhor e a ressurreição, a volta do Senhor Jesus para a sua igreja. Ele veio uma vez carne e osso para todo mundo, morrer pelos nossos pecados. Amém? A segunda vez ele vai voltar, não conforme os profetas profetizou. Os profetas profetizou a primeira vinda de Jesus em carne e osso, já aconteceu. Os mesmos profetas profetizaram acerca da segunda vinda dele, está em aberto, vai acontecer Apocalipse 19:11. Amém? Mas entre a segunda vinda de Jesus tem primeiro a volta dele, parar nas nuvens e tirar a igreja, os crentes, os convertidos, nascidos de novo. Amém? Maranata, vem Senhor Jesus. Então vamos lá. Olha aqui, ó. Aí que Paulo diz: não quero, porém, irmãos. Com quem que Paulo está falando? Com todo mundo? Não quero, porém, irmãos. Paulo está chamando todo mundo de irmão. É, irmãos. Irmãos do planeta Terra, humanidade. Ô irmãos, não. Ele está chamando de irmãos aqueles que aceitaram Jesus. Como ele aceitou no caminho de Damasco. Ele era um carrasco, perseguidor do evangelho, ou seja, dos discípulos, né? Quando deu de cara com Jesus, converteu, Jesus fez dele um vaso para pregar para os da sua nação, que é Israel, para os reis e para os gentios. Qual é você? Que é brasileiro, não pertence à nação de Israel. Aí, meu irmão, aí ele fala aqui com nós os crentes, os convertidos: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo está falando para nossos crentes não viver na ignorância. Viver na ignorância, não tem arrebatamento, não. É o ignorante falar uma coisa dessa. Tu conhece a palavra de Deus. Por isso Jesus diz: errais por não conhecer a Escritura.
vai passar a conhecer a Escritura, você vai conhecer e saber isso aqui. Através da inspiração do Espírito Santo, ele vai te tocar que Jesus vai voltar para levar a sua igreja, amém? E ele, que é o Espírito Santo, que desceu no dia de Pentecoste, é ele que está enfeitando a igreja, enfeitando nossos crentes, tirando de nós os vícios, tudo que é tipo de pecado. O Espírito Santo está nos enfeitando, porque nós os crentes é a noiva, e Jesus é o noivo, aleluia, amém? Então, para Jesus vier encontrar a minha vida e a sua vida, desculpa, de qualquer maneira, nos vícios, gerando nosso próprio nariz, na boca do nosor, você acha que vai levar um agente dessa? Não, 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 não. Para ser levado, tem que aceitar Jesus. Para ser levado, tem que entrar pela porta que é Jesus. Tem que nascer de novo, tem que se arrepender. Você não vai ficar. Não é com a mina, não. Ficar da tribulação, com sofrimento. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, acerca dos crentes que já faleceram. Amém? Paulo falou: ó, igreja, vocês estão preocupados, Paulo? E os irmãos, as irmãs que já morreram, como é que eles vão subir, Paulo? Se Jesus vai vir buscar nós no arrebatamento, e os irmãos que já faleceram, Paulo fala: para. Não quero que vós sejam ignorantes acerca dos que já dormem, os que dormem no Senhor. Porque os que já partiram para a eternidade teve oportunidade como você de ouvir a mensagem da salvação e não quis abrir o coração para Jesus, bateu as portas, com todo respeito foi para a terra dos prejuízos, com todo respeito, aí está comendo o inferno cepado, elogio final, lá de fora. Ou você acha que eu e você viveu nessa terra, ouvir a pregação do Evangelho e não abrir o coração para a pregação, para essa palavra, morre, vai para o céu? Se eu morrer, eu vou para o céu, para a boca da onça. E você morre sem aceitar Jesus. Aí o pessoal das redes sociais, há muitos teólogos que pensou, o pregador falou isso pode ser dito, que é sempre isso que estão falando aqui. Ou é inferno, ou é céu, ou é a morte, ou é a vida. Está entendendo? Já o 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça. Aí se você não crê em Jesus, tu vai perecer no inferno. Elogio final, no lago de fogo. Tá vendo nas redes sociais aí? Você tá vendo aí? É pesado, né? Olha. Peguei que prega esse evangelho. Ô gente, vem cá. Eu tô essa cabeça de vocês, essa chupeta. Deus, eu vou. Para com essa palhaçada. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Não tem esperança. Se você morre sem Jesus, qual é a sua esperança? Ir pro céu. Pro céu. Pro céu. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem o Pai senão por mim. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Entra por ele. Eu sou a porta, disse Jesus. Entra pela porta. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desce do céu. Aquele que de mim se alimenta não terá fome. E esse alimento é essa palavra. O alimento que ele está falando é a palavra de Deus. É a palavra. Aí você aceita essa palavra? Palavra. Olha, Paulo diz assim, ó. Por quê? Aí o que ele pode estar explicando? Ele está explicando o quê? Para quem? Para quem? Para a igreja. Para quem? Os convertidos. Para quem? Então, se você que não é crente em Jesus, lê um texto desse, como é que você vai pegar aqui uma advertência para você? Com todo respeito, você é do mundo. Você pertence ao mundo. Você vive na carne, alimenta sua carne, o seu corpo. A Bíblia diz: tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Tudo. Essa vida que eu e você leva, com todo respeito, baseado no relaxamento, não dá lei para Deus, isso passa, meu irmão.
Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Por isso, o salmista Davi diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Você acha que essa geração moderna, essa juventude moderna, está preocupada em guardar essa palavra em seus corações? Não, 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 não. Aí Paulo diz aqui, ó: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, você crê? Você crê que ele ressuscitou no terceiro dia? Já é bem caminhado, aleluia. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também nós, assim também, ou seja, assim também aos que em Jesus dormem. Qual é a situação dos crentes que já está partindo? Como é que é a situação dos evangélicos? Aquele irmão e aquela irmã que já morreu, já faleceu, está lá no cemitério, junto com os incrédulos, com aqueles que não disseram nada com Jesus, só alimentou das coisas da carne, está lá no cemitério, com todo respeito. Foi os evangélicos, também morreu, está lá do lado dele, ao lado da cova dele. Quando Jesus vier, quem é que vai ser ressuscitado? Quem? Todo mundo? Tá, todo mundo. Mas aqueles que morreram sem Jesus vai experimentar a segunda ressurreição. Lá no juízo final, Apocalipse 20, versículo 11. E deu o mar, os mortos pela via. E deu o inferno, os mortos pela via. E deu a lei, os mortos pela via. E cada um foi julgado segundo as suas obras. Como é que estão as suas obras? Quer você faz a praticar ligado a viver que é Jesus, ou fazer para nossa conta própria? Cada um foi julgado segundo as suas obras. E aquele, diz a Bíblia, que não foi achado, diz a Bíblia, escrito, diz a Bíblia, o livro da vida, diz a Bíblia, foi lançado, diz a Bíblia, do lado, diz a Bíblia, de fora, e a fé, diz a Bíblia, a segunda morte, a segunda morte, ser lançado no lago de fogo, é experimentar a segunda morte. Por isso a Bíblia diz: bem-aventurado é aqueles que faz parte da primeira ressurreição, porque sobre estes não tem o dano da segunda morte. E a primeira ressurreição, quem é a primícia dos que dormem é Jesus. O apóstolo Paulo diz: Cristo é a primícia dos que dormem, depois os que são de Cristo na sua volta, na sua vida. Aleluia. Morre crente em Jesus, vai ser ressuscitado. Morre sendo incrédulo, ateu, vai ficar até o dia final, para se experimentar a segunda ressurreição, que é a morte, a separação eterna de Deus. Estou aqui, não estou aqui, Oxinho. Tá entendendo? Não é. Essa geração, qual ela vivia dela? É a geração depravada, pornográfica, violenta, viciada, idólatra e tudo mais. Geração demente, geração demente. Vai para as redes sociais aí, ó. E aí, você acha que não? Você acha que tá tudo bonzinho, tudo beleza? Acha que tá tudo a paz? Paz, irmão, que paz? Que paz? A nossa paz é Jesus. Sem Ele não temos paz. Paulo diz assim, ó: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com Ele. Ele quer, com Jesus, mas Ele já ressuscitou. Amém. Assim como Jesus ressuscitou dos mortos com o corpo glorificado, todos os cristãos que parte desta vida para a leitura, um dia vai ser ressuscitado com o corpo glorificado. Vai ler lá 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 a 58 para você ver. Mas eu não gosto de ler Bíblia. Então camarada, você está por fora, desinformado. Aleluia. Aí carece dos crentes, com todo respeito, pela graça do Senhor Jesus, para pregar para vocês que estão desinformados. Jesus diz assim, ó: e de pregar o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Você crê? Eu creio de meu jeito, não está condenado. Você crê?
Eu creio do jeito que eu aprendi. Todo mundo está condenado. Aleluia. Porque para você crer em Deus conforme a Escritura, o GPS Jeová está aqui, a palavra de Deus. Aleluia. Paulo diz aqui, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, diz o apóstolo Paulo, dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós sabemos. Que nós quem? Paulo e os irmãos que aceitou Jesus. Que nós, os que ficarmos vivos, tá vendo aí? Tá vendo aí que Paulo está falando? Pouco acima ele explica que aquele que morre crente em Jesus tem a esperança de participar da primeira ressurreição. E nós os crentes que estão vivos, o que vai acontecer com nós? O que vai acontecer com os evangélicos que estão vivos? Como é que vai fazer? Lá vai voar? Vai ganhar um par de asa? Não é assim. Olha o Paulo falando aí, dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, a volta dele às nuvens, a sua volta para buscar a sua igreja, porque a segunda vida dele, profetizado pelos profetas, meu Deus do céu, vai ser chamado o dia do Senhor. Aleluia. Esse arrebatamento vai ser o dia de Jesus Cristo. O dia de Jesus Cristo, a igreja vai embora, mas no dia do Senhor, o profeta diz assim, porque esperais o dia do Senhor. O dia do Senhor será trevas, escuridão. Meu Deus do céu. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos aos que dormem. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que quando Jesus vier para nas nuvens, primeiro ele vai ressuscitar os seus, aqueles que aceitou a ele. Primeiro, diz Paulo, não precederemos. O que é não preceder? Não ser primeiro. Paulo começa a explicar aqui que primeiro ele vai tirar do sepulcro com o corpo glorificado aqueles que morreram crente nele. Se você morrer crente em Jesus, você vai participar dessa primeira ressurreição. Olha o que Paulo diz aqui, nós ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos aos que dormem. Porque o mesmo Senhor, que mesmo? Aquele que ressuscitou dos mortos. Porque o mesmo Senhor, o mesmo Jesus, diz o apóstolo Paulo, aquele que ressuscitou, ele diz aqui, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Isso aqui não é a segunda volta profetizada pelos profetas, não. A segunda volta de Jesus, profetizada pelos profetas, está lá no Apocalipse 19:11. Ele vai vir montar no cavalo branco. Meu Deus do céu, esse dia vai ser terrível para os incrédulos. Esse dia vai ser terrível para o globo terrestre, para a humanidade. Mas aqui Paulo está dizendo, é o dia que ele vai descer para nas nuvens, e chamar com aquela voz de trovão, não sei como, todos aqueles que morreram afogados, que foram sepultados, queimados, não sei o que. Ele vai chamar, vinde, não sei como que ele vai chamar, mas vai chamar. E eles vão ressuscitar. Aí Paulo começa a explicar isso aqui, essas duas questões, dos que partiram em Jesus e de nós que estamos esperando ele. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quer ver aqui? Aqui ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. Então o incrédulo, ateu, o cético, o viciado, o carnal, que não quis se converter, aceitar a Jesus enquanto estava com vida, enquanto você ouve a palavra da pregação, é necessário você converter-se. O apóstolo Paulo diz, depois da morte resta-se o juiz, nada mais se pode fazer. Está esperando morrer para ser salvo?
Você está esperando morrer para depois se salvar? Não está enganado. Se você não aceitar o que Jesus fez na cruz do Calvário há 2000 anos atrás por você, você vai perecer, vai para o inferno. Elogio final, lá que for. Aí para redes sociais, ó. Semana que vem você pode puxar lá no YouTube. Amém? Amém. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado são aqueles que faz parte da primeira ressurreição, porque sobre estes não tem o dano da segunda morte. Tá ouvindo, morada nova? Tá ouvindo, morada nova? Tá ouvindo, povo tal desse? Tá ouvindo, pessoal nas redes sociais? Tá escutando? Tá de sobreaviso? Tá de sobreaviso? Aleluia! Aí Paulo continua dizendo aqui, ó. Depois do quê? Depois do quê? Depois do quê? Depois que os crentes que faleceram foram ressuscitados, aí tem o depois. O depois é a vez de nós, os crentes vivos. Paulo vai dizer aqui, ó. Olha quem está dizendo aí, ó. Depois nós quem? Todo mundo, né? Que beleza. Depois nós, todo mundo ser humano. Que bacana, hein? Que bacana, hein? Que bacana, hein? Jesus ressuscita aqueles que morreram, levando a fé da sepultura. Jesus ressuscita eles. Aí Paulo fala, depois nós, todo mundo, que bacana, hein? Desse dia, nós vai largar tudo que é vício, vai largar tudo que nos prende, vai largar toda a obra da carne, que depois nós, ser humano, seremos arrebatados. Que maravilha! Ó, sua criatura, esse nós aqui é os cristãos que estiver vivo quando Jesus voltar. Amém? Amém? Esse nós aqui é aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar às nuvens. E o resto fica. Vai para redes sociais aí. Preguei esse evangelho barato, rapaz. Presta atenção. Tá bem claro aí nas redes sociais? Para vocês, tá bem claro? Quer mais clareza que isso? Meu Deus do céu. Olha aí, ó. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Não tem arrebatamento não. Seremos arrebatados para o céu. Arrebatamento da igreja, dessa terceira etnia chamada igreja. É noiva, corpo de Cristo na cabeça. Aleluia, glória a Deus. Agora, isso aqui está sendo ministrado. Isso aqui é da alçada dos evangélicos, meu irmão. Se você é um cristão pregador, se você for caçar informação com o povo, vocês não acreditaram que eu vou falar aqui, que eu vou ler? Eu creio, você sabe, eu creio aqui, essa passagem aqui que o irmão pregou, eu até creio, mais um pouco. Que se dane, rapaz! Vocês não querem crer, o problema é de vocês. Se quer crer, bem. Se não quer, amém também. Nós estamos indo para o céu. Nós estamos indo para o céu. O céu é para quem aceita Jesus. O céu é para quem converter-se a Jesus. Aleluia. Aí o que Paulo diz, ó? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Juntamente com eles. Eles quem? Aqueles que Jesus vai ressuscitar dos mortos. Aleluia. E não é todo mundo não, meu. O restante, a maioria, vai ficar no inferno e depois ser lançado lá de fogo. Mas no final, aleluia. Tá achando que é brincadeira? Então vocês aí nas redes sociais aqui, e você nesse bairro Aceitaúra, que não aceitou Jesus ainda, presta atenção. Isto aqui não é história de carochinha, tá entendendo?
Isso aqui não é história de carochinha. Isso aqui não é. Isso aqui não é. Sem Jesus, eu e você perde o caminho. Sem Jesus. Você está confiando nesse governo? O qual nós falamos aqui? Eu tenho informação aqui que eu não posso falar nas redes sociais. Mais cedo, tá entendendo? Você está confiando nos governantes? Onde é que está a cabeça deles? Você acha que esses governantes estão lá em cima? Tadinho do povo, tá sofrendo. Nós vamos fazer uns ministros aqui para ter compaixão do povo pobre lá embaixo, das pessoas desinformadas, da tecnologia. Coitadinho do povo, coitadinho do povo, coitadinho do povo. Eu só não vou falar aqui porque tá redes sociais. Aleluia. Pega aí, rapaz. Presta atenção, senhor, presta atenção. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Não é pro buraco, não. Das nuvens. Aleluia. Seremos o quê? Arrebatados nas nuvens. Com quem? Com os crentes que foram ressuscitados. Aí os incrédulos, os ateus, e os que morreram sem ser crente de Jesus. Tá no inferno. Olha, irmão, você podia. Tá no inferno. No inferno. Nem Jesus condenou. Mas nem Jesus condenou mesmo, não. Ele disse: se não crente que eu sou, morrerei em vosso pecado. E sabe qual é o salário do pecado? A morte. Olha aí, Jesus não condenou ninguém, não. Jesus disse: ó, eu a ninguém julgo, mas as palavras que eu vos tenho dito, esta eu julgará no último dia. Vai esperar juízo final? Eu a ninguém julgo, disse Jesus, mas as palavras que eu vos digo, esta o julgará no último dia. Vai esperar o juízo final? Ou quer aceitar Jesus agora? Vai esperar o juízo final? Apocalipse 20, versículo 11. Vai esperar o mar vomitar os seus mortos. Vai esperar o inferno vomitar os seus mortos. Vai esperar o além vomitar os seus mortos, conforme está escrito. E cada um foi julgado segundo as suas obras, suas más obras. As nossas obras são más, a minha e as suas obras são más, mas a obra de Jesus é perfeita. A obra que ele fez na cruz do Calvário é perfeita. A vida de Jesus aqui na terra foi um exemplo para todo ser humano. Depois da queda de Adão, Jesus diz assim, ó: quem de vós me convence de pecar? Quem de vós me convence de pecar? Quem? E olha que ele foi ser humano como eu e você. E olha que ele foi ser humano como eu e você. O verbo se fez carne, diz o Pai de Deus. Aí, criatura, presta atenção. Eu e você não tem desculpa, porque Jesus está sentado lá direito do Pai. Salmo 110 reza isso. Ele está sentado lá. Então saiba você que aceitou Jesus. Nós temos um ser humano sentado à direita do Pai. Aleluia. Você está cheio de heresia aí nas redes sociais? Ou aqui está cheio de heresia? Espera um pouquinho para você ver. Nós temos um ser humano, o homem, o ser humano perfeito, quem chama Jesus, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Não é assim o credo, sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Realmente, vai vir julgar os vivos e os mortos, aleluia. Vai ter essa etapa, aleluia. Glória a Jesus. Primeiro já veio julgar os nossos pecados, amém? Onde vai vir julgar os vivos e os mortos. Ele veio e morreu na cruz, já trouxe o julgamento, já pagou com a sua vida, derramando o seu sangue, aleluia. Pai, já está consumado a obra que tu me deste a fazer aqui na terra. Morreu, aleluia. Aí sim, mas a outra, aleluia. Vamos terminar aqui, ó. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, a encontrar com Jesus, a encontrar com Jesus nos ares. Aí é o futuro dos crentes, dos evangélicos. Nós os crentes já está assim, ó: adeus, mundo velho. Amém. Adeus, mundo velho. Adeus, mundo, com as suas concupiscências,
com as suas imoralidades, uma lista de coisas que eu vou falar que é chocante demais. Adeus. Os crentes estão indo embora. Aí você nas redes sociais aí também, ó. Tchau. Vamos, aleluia. Vamos, aleluia. Meu Deus do céu. Vamos terminar aqui, ó. Aqui, ó. Versículo 18 termina. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Oh, que coisa! Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então é consolo. Ô, gente, quer uma palavra de consolo? Se é que vocês têm? Amém? Se pensar que sou palhaço, eu que se eu fosse palhaço, eu tava com tomate vermelhinho aqui no nariz e aqui nessa pracinha. O circo chegou! Vocês tudo rindo. Ô, gente, tem uma palavra de consolo. Tem uma palavra de consolo. Jesus está voltando. Tem uma palavra de consolo. Jesus está voltando. Tem uma palavra de consolo. Jesus está voltando. Quero agradecer esse pessoal aí que nos ouviu, pessoal aí nas redes sociais, viu? Você aí não está acessando os vídeos. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Ajuda a divulgar essa obra mesmo. É uma obra árdua, difícil de se fazer em certo ponto, mas Jesus tem dado graça, então fica fácil por Jesus na frente. E que Deus te abençoe poderosamente. Fica na paz do Senhor. Amém. E Beijo.